que a importância da monitorização glicêmica é para você se conhecer, né? Como ele falou no início, cada paciente é um, né? Que a gente conversou sobre isso no início. Porque justamente cada paciente responde de uma forma diferente. Também a medicação e também a alimentação. Então o Libre, ele nos ajuda a verificar isso, verificar como foi essa resposta ao alimento, à atividade física e à medicação. Então, cada pessoa... E aí, qual a recomendação que a gente dá, né, pra gente verificar? Primeiro, a gente precisa verificar antes das refeições, para eu saber como eu estou chegando nessa refeição. Porque é muito comum um paciente diabético, ele só verificar a glicose quando acorda, né? Aí, às vezes, tá boa, quando faz o exame de glicada, tá 7, 6,5. E aí a gente fica, onde está alto? Né? Se de manhã eu acordo com a glicose normal. Então, essa é um dos cuidados, para a gente ver essa glicose ao longo do dia, porque ela flutua, tanto por causa do dia, dos hormônios do nosso corpo, como também flutua pela alimentação que a gente come. Então, quando eu devo checar essa glicose? A gente vai checar antes das refeições e 2 horas depois das refeições. A vantagem do Libre é que ele guarda essa informação por até 8 horas. Então, ele fica guardadinho aqui, apesar de eu não verificar, mas fica guardadinho 8 horas. Então, se eu checo quando eu vou comer, ele capta essa informação e joga para o meu aparelho, ou para o celular ou para o leitor. Então, a gente não pode ficar mais de 8 horas sem verificar, tá certo? Então, sempre a cada refeição verificar. E aí, quando você fizer essa frequência de verificações, a gente vai ver como que está a sua resposta. Talvez a sua glicose alta seja no jantar, né? Recentemente eu fiz esse controle com a minha sogra e a glicose dela sempre tá boa de manhã. Só que o que acontece? À noite, os filhos vão pra lá. E aí ela sempre dá aquela beliscada, né? As netas comem alguma coisinha e acaba comendo um pouquinho a mais. Então, quando ela faz o exame da glicada, o que dá alto, a maior frequência é a noite. Então, o ponto que ela precisa tratar, o ponto que ela precisa ter mais atenção é na refeição da noite. Entende? Essa medição é 2 horas depois do jantar? Isso. Antes da refeição e 2 horas depois. Mas digamos que eu esqueci de verificar. Essa verificação antes e 2 horas depois é principalmente para quem faz a glicose do dedo, da ponta de dedo. No Libre eu posso fazer assim? Posso. Mas a vantagem dele é que ele está verificando independente de você estar checando. Ele está guardando a informação. Então, quando for no final do tempo, do período que você usar, o profissional vai conseguir ver se aquela refeição ela foi alta, foi baixa ou ficou dentro da faixa de normalidade. Consegue entender? Então a gente... Aqui. Ele não só capta quando você... Não. Ele está guardando a informação por 8 horas. Quando eu capto, quando eu faço a leitura, ele joga a informação do sensor para o meu aparelho. Das 8 horas anteriores. Exatamente. Das 8 horas anteriores. Sim. Então, qual é a aquele gráfico? Exatamente. Qual a recomendação para vocês que hoje estão com Libre? A gente vai verificar a cada refeição e antes de dormir. E à noite? Exatamente. Quando eu dormir, né, eu vou verificar antes de dormir. Quando eu fizer de manhã, ele vai pegar aquela informação da noite. Se eu acordar à noite. Pode verificar a hora que você quiser. É só para não ficar neurótico, né? Fazendo a leitura E a pessoa que dorme 9 horas. Aí perde um pouco de dados. É só para não ficar esse ato em branco, porque a gente não consegue ter os dados desse período. Que a madrugada também é importante da gente saber, né? Se está dentro da normalidade, porque muita gente tem hipoglicemia de madrugada. Então é importante ter esse acompanhamento da noite também, certo? Então, para quem está usando o Libre, a gente vai verificar antes das refeições e antes de dormir, certo? Para eu não perder esses dados. Lá no seu aparelhinho do seu celular, quando você fizer essa checagem, ele já vai dar uns gráficos que Gabi vai já falar para vocês sobre ele, dizendo justamente se eu estou dentro da área verde, se eu passei para a área vermelha, minha glicose está alta, ou se... Amarela, né, Gabi? Amarela, né, de cima? Vermelha é hipo, né? Ou se eu estou com hipo, que é a faixinha vermelha.
E aí, dependendo da situação que estiver, é onde eu vou pedir ajuda ao nutricionista, ao médico, né, para fazer os ajustes na refeição que está com problema. Porque nem todo o tempo minha glicose pode estar alterada. Ela pode estar alterada apenas em um horário. E aí a minha glicada dá alta, por causa daquele horário que eu não estou fazendo a refeição adequadamente. Certo? Porque tem faixa vermelha, hipo. Isso. Verde, Normal. Dentro do alvo, né? Dentro do alvo, é. Acima, amarelo. E acima é laranja. qual é o alvo que você fala? Verde. O médico é quem vai lhe ajudar a definir. Mas normalmente é entre 70 e 180. O alvo. O alvo, é. Aí dependendo, às vezes vocês estendem um pouquinho mais, né? Seu Carlos, eu fiz a colocação do sensor dele e a gente botou entre 100 e 160. Porque para as características clínicas dele, é um alvo mais adequado. Então, cada paciente tem um alvo de acordo com o tema de diabetes, se tem doença cardiovascular, se tem retinopatía. Então, a gente vai fazer um alvo, né? Junto com o seu endocrinologista. Mas o alvo é para todo mundo, mas menos específico, é de 70 a 180. Certo? Então, os alimentos, eles respondem de forma diferente. E aí a importância do Libre, inclusive, por exemplo, seu Gilson, né, que não está tão descompensado assim, qual é a importância? É justamente de eu verificar a resposta individual. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que come inhame e a glicose fica boa. Já tenho um paciente que come inhame e a glicose sobe. Então, você vai se observar por esses 14 dias. Como que os alimentos respondem no meu corpo? Se eu comer uma banana, se eu comer uma banana com aveia, se eu comer uma banana junto do almoço. E aí você vai se observar e vai traçar os seus objetivos. E vai anotando o que foi que você comeu. Pode anotar. Inclusive no Livre tem um lugarzinho para vocês anotarem, tá certo? Quer dizer que Vou lhe mostrar. a aveia amortiza. Ela vai falar, ela vai falar. Eu só quero que vocês tenham esse cuidado de testar os alimentos, porque eles são individuais. Então alguém disse pra você, não pode comer manga, porque diabético não come manga. Será? Talvez eu consiga comer uma manguinha no almoço. Que eu comi uma salada crua, que eu comi um arroz integral. Colocar a manga na própria salada Posso crua. botar na salada. Ou pequenas. Ou um Aí pedaço de a manga mesmo. quantidade vai ser importante nesse momento. Isso, certo? Então aproveitem o uso desse aparelho para se observar e ver como é a resposta do seu corpo. Como está a minha glicose ao longo das 24 horas e como eu respondo a cada alimento especificamente. Sem o tabu ou criando aqueles rótulos, né? Que diabético, normalmente a gente aprende assim, né? Diabético não pode isso. E se concentra ali, eu não posso. Não é assim. E cada um é um. Cada um é um, exatamente. E aí, Jéssica agora vai falar um pouquinho sobre os alimentos mais especificamente. E aí, quando a gente fala de